Olá pessoal, dando continuidade à série Servidores Linux. Nesse vídeo nós vamos aprender sobre DNS e vamos utilizar o DNS mais o servidor de HTTP que nós configuramos no vídeo anterior, reunir os dois e construir uma hospedagem da internet. Você vai aprender para que serve o DNS e como integrar o DNS junto com o servidor de página da internet e fazer aqui no laboratório, aqui no nosso laboratório da Linux, um pequeno servidor de hospedagens da internet, para que você entenda como é que funciona uma hospedagem da internet, como é que funciona quando você contrata um serviço da internet, como é a estrutura do serviço concernente ao servidor que vai hospedar as páginas. Então se inscreve aí no canal, já vai dando o seu joinha aí que nós vamos mão à massa, perfeito? Então, primeiro, o que é um servidor de DNS? O servidor de DNS faz parte da pilha de protocolo TCP/IP e funciona sobre o protocolo UDP ou TCP e possui a porta 53. Então, quando você configura o servidor de DNS numa máquina Linux, é importante verificar que ela vai subir a porta 53 lá no IP da placa de rede, como nós já aprendemos lá no vídeo anterior da série, perfeito? E o que serve o DNS? O DNS ele é o responsável por resolver nomes. O que é isso aí? Tá? O que é essa resolver nomes? Quando você tem um determinado número na internet, ou um determinado nome de site na internet, como por exemplo www.intel.com.br, significa que quando o navegador solicitar a abertura desta página da internet, ela vai estar exatamente em um determinado equipamento lá na hospedagem. E esse equipamento tem um determinado número que eu não sei qual é o da Intel, eu apenas vou dar um aqui de exemplo. Então significa que o servidor de DNS ele tem que ser capaz de pegar esse número aqui e dizer que é esse número que corresponde ao site da Intel. Então, quando eu digito Intel aqui, o servidor de DNS vai traduzir para um número e esse número está lá nos domínios da internet, tá? Em termos de servidor de DNS, normalmente a internet utiliza o que nós chamamos de servidor de DNS master e slave. O que significa isso? Que o servidor master é o servidor principal, e o servidor slave é o backup ou secundário. Assim, é normal que quando você cria um domínio, você registra um domínio, o órgão que registra um domínio lá do nome que você escolheu para sua página vai lhe apresentar dois tipos de servidor, dois números de servidor, dois nomes de servidor para você colocar no registro de domínio e assim o registro de domínio apontar para a empresa que contratou o seu serviço. Então, às vezes, quando você registra o domínio, o órgão que registrou o domínio exige que você informe o IP do site que está hospedando a sua página da internet. E às vezes o site pode te mandar um domínio, por exemplo, NS1
siteweb.com e ns2.sitebr.com. Significa que quando esse domínio aqui apresentar algum problema, o backup, o slave vai entrar no lugar para resolver os problemas, perfeito? Muito bem. Como que funciona a estrutura? Você tem uma raiz, que é o servidor de domínio que está lá no topo da árvore da estrutura de DNS, e ele vai atualizando para os servidores que está abaixo dele. Então, cada servidor recebe uma atualização de outro servidor que está no topo da raiz. Então, se você tem um servidor X, ele vai em períodos de 24 horas, por exemplo, ou de 48 horas, ou como foi estabelecido, mandando cópias da configuração dele para os outros. Então, o DNS funciona basicamente assim. Eu tenho uma arquitetura na internet em que existem servidores que seriam semelhantes a servidor de banco de dados, que nesse caso a informação dele é nome e números. Ele pega um número, ele pega um nome e ele diz quem é o número, pega um nome, diz quem é o número. Isso aqui é semelhante, tá, a esse arquivo que nós estudamos no vídeo anterior, tá? Então todo computador possui isso tanto no Windows quanto no Linux, possui um arquivo que se chama hosts. Então eu vou lá no hosts, aperto F4 aqui e eu tenho aqui o número e o nome. Então, se eu tiver uma lista dessa em cada máquina, com a relação de todas as máquinas que estão na rede, eu consigo achar todas as máquinas por nome. Só que o que acontece? Em uma rede em que eu tenho vários computadores, fica quase que impossível a todo instante atualizar todos os computadores. Então, supondo que eu tenho 100 computadores e eu comprei mais um, eu vou acrescentar esse computador na rede e teria que ajustar a lista dos 100 computadores na mão. E assim por diante. Se eu retirar um computador, eu teria que fazer a mesma coisa. Então o DNS ele resolve isso. Porque todas as máquinas que estiverem configuradas para procurar o servidor de DNS, o DNS vai resolver esse nome para a máquina. Então a máquina não precisa ter uma lista nela com essa relação de nomes. Perfeito? Muito bem. Quem é o servidor que normalmente utilizamos no Linux? O servidor se chama Bind9. Tá? O Bind9 é o servidor responsável por resolver nomes na internet, nos servidores Linux na internet. Existem outros servidores, evidentemente, mas se o sistema for Linux, ele vai com certeza utilizar um servidor de DNS chamado Bind. E a versão do Bind é a 9, por isso Bind9, tá? Para fazer a instalação do servidor, basta digitar apt-get install Bind9. Muito bem, nesta máquina já está instalado o servidor, então ele não vai instalar novamente, porque já está tudo instaladinho que precisa, tá? Perfeito. Então, como que é feita a configuração? Primeiro passo, nós vamos lá no hostname, então vai etc, diretório etc, hostname, vamos procurar o arquivo hostname, e eu já fiz a configuração, então na verdade eu vou mostrar, tá? Então, por exemplo, esta máquina aqui,
eu escolhi colocar o nome de server, mas poderia chamar internet 1, poderia chamar o nome da empresa, vamos supor que a sua empresa se chama Intel, só um exemplo, né? Então Intel, ou se você preferir colocar como laboratório, poderia se chamar laboratório, tá? Laboratório, ou qualquer nome. Eu resolvi colocar o nome de server, perfeito? Então eu coloquei no arquivo hostname server, tá? Aí você tem que ir no arquivo hosts, apertar o F4 aqui, e no arquivo hosts, o que eu coloquei? Eu coloquei o número desse servidor, tá? Que é aquele servidor que nós utilizamos no vídeo passado. E aí você tem que fazer o seguinte, você tem que colocar server, que é esse nome que está lá no hostname, mais o nome do domínio que o seu servidor vai responder, tá? E aqui no caso é blinux.inf. Dá um espaço e repete o nome server, perfeito? Então o arquivo host tem que estar assim, com o número do servidor, tá? O nome da máquina, ponto, domínio, espaço e novamente o nome da máquina. É como se aqui fosse um alias, tá? Um apelido para chamar essa máquina. Por quê? Porque o nome dessa máquina aqui no host consta como server.blinux.inf, mas eu ponho o server aqui na frente, assim se eu pingar server, se eu der um ping lá no server, ele vai achar o server, perfeito? Muito bem. Agora nós vamos para o diretório que o bind, que é o servidor de DNS, cria quando você instala. E esse diretório é o bind aqui, bind, tá? O bind já vem com esses arquivos aqui, tá certo? Então, esses são os arquivos que quando você instala ele, vai aparecer listado lá, tá? Só que com uma exceção aqui, nós devemos prestar atenção que, por exemplo, esse arquivo aqui, ó, db.linux.nf, eu criei para configurar o domínio, tá? E como eu criei aqui mais domínios, então eu tenho também um domínio chamado db.master.net e um outro domínio chamado db.info.net, tá? Agora, olha só. Eu vou entrar nesse diretório db.blinux.info. Ele tem uma estrutura. Para que eu não tenha que digitar o arquivo, todos esses dados na hora que eu vou configurar o arquivo, eu tenho um modelo. Então o bind manda um modelo, tá? E qual que é esse modelo? Esse modelo é exatamente esse arquivo aqui, ó, db.127, tá? Então o que você vai fazer? Quando você for fazer o seu domínio, você cria um arquivo, tá? Com o nome do seu domínio. Vamos supor que eu vou criar um domínio chamado mesa. Então eu coloco copy db.127 espaço db.mesa, tá? E dou um enter e pronto. Eu crio esse arquivo aqui, ó, chamado db.mesa, tá? Dou um F4, olha aqui o conteúdo, tá certo? Agora, para ficar mais bonitinho, a gente vai apagar esse mesa e nós vamos fazer assim, nós vamos criar mesa.net, perfeito? Tá aqui. Agora observe o seguinte, o principal aqui, o domínio principal é o db.blinux.inf. Então, o que você vai fazer? Nesse que é o arquivo principal, o domínio principal, tá? Você vai
fazer exatamente desse jeito aqui, tá? Você vai escrever aqui, ó, nessa linha, server.blinux.inf, ponto, tem que ter esse ponto, espaço root.blinux.inf, tá? Aqui geralmente vem com serial 1, eu coloquei 50 para mudar serial, para que os arquivos que eu vou criar não tenham os mesmos seriais, tá? Aqui você vai colocar blinux.inf, dá um tab, você vai apertar a tecla tab, ele vai dar um pulo, tá? Ó, dá um pulo, e dá um espaço certinho do tab, você vai colocar in, aperta o tab novamente, ns, e vai repetir o nome, server.blinux.inf. Perfeito? Na linha de baixo, você vai escrever blinux.inf, dá os tabs e n, aqui você vai colocar um A, tá? E o IP. Então o que acontece? Já estamos informando que a gente está apontando, tá, para esse IP. Da mesma forma você vai colocar aqui, como é que chama a máquina? A máquina aqui chama server, né? O domínio é blinux.inf, mas a máquina chama server. Então você vai colocar server, tab, in, tab, o A, tá? O tab, quando eu falo tab, é apertar a tecla tab. E o número do nosso IP, que acaba aqui em 50, 10.0.1050. Depois, essa máquina, ela vai hospedar uma página da internet. E eu quero que ela responda como responde um site da internet. Então, eu coloquei aqui um www, né? Coloquei in, cname, tá? E blinux.inf, ponto, não pode esquecer dos pontos. Então toda vez que eu colocar um www, ele vai associar essa blinux aqui, perfeito? Não o www.blinux, no caso, ele vai então responder, saber que a máquina é essa 10.0.10.50, perfeito? Tá. Então isso aqui é para todos os arquivos que tem esse domínio, tá bom? Então eu fiz assim também para o dbinfo, tá vendo? Ó, do mesmo jeito, ó. Server, só que aqui nesse caso o dbinfo, ele, como faz parte de um domínio principal, você deve manter essas configurações de domínio principal todas, e aqui embaixo você vai trocar, você vai colocar no lugar de blinux, tá? Você vai trocar para info.inf e info.nf, e o resto vai preservar, tá? E aqui também o www também vai responder. Então, o que está acontecendo? Como você pode ter várias páginas hospedadas no servidor, significa que todos esses domínios vão sempre apontar para a mesma máquina, porque ela está respondendo pelos vários domínios. Então, por exemplo, eu tenho aqui outro domínio, o domínio master.net, tá? Então, a mesma coisa, eu peguei aquele arquivo, conservei aqui o server.blinux, tá? Troquei aqui master de novo, mantenho o mesmo número IP, perfeito? Do mesmo jeito que está as outras, tá? Então, cada arquivo que você criar um domínio que vai ser uma página hospedada, você deve então criar um arquivo nessa estrutura, tá? Então, por exemplo, agora nós vamos colocar um mesa, que eu acabei de copiar com vocês. Então eu dou um F4, tá? Aqui no mesa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá, ó, tá vendo aqui, ó, localhost, eu vou tirar e vou colocar server.blinux.inf, e aqui eu vou trocar para blinux.inf, tá? Vou trocar essa serial porque para não ficar igual ao outro, eu vou colocar aqui 30, tá bom? Aí aqui eu vou fazer exatamente como está lá, tá? Então nós vamos aqui abrir um arquivo do lado para nós copiarmos igual. Vamos lá, etc. Bind. Vamos abrir aqui o master, tá? Colocar um do lado do outro e nós vamos fazer exatamente, só que trocando para o domínio que nós queremos. Então vamos lá,
Esse daqui vai ser o mesa. Então vamos lá, mesa.net, aperto tab, in, tab, ns, tab, aí eu vou colocar server.delinux.inf. Aí embaixo nós vamos colocar mesa.net, dá um tab, in, a, tab, e o número IP, que é o servidor onde vai estar hospedado essas várias páginas. Agora aqui eu vou apagar isso, vou apagar esse e vou fazer lá, server tab, in, tab, www.tab, in, tab, cmn, tab, mesa.net. Bom, então vamos lá, mesa.net, server, mesa.net, e aqui tem um ponto a mais, vamos tirar, salvou, tranquilo, tá? Então, aqui nós acrescentamos mais um domínio. É como se você fosse um provedor, alguém contratasse o seu serviço e você estivesse aqui configurando o provedor desse novo cliente, tá? Muito bem. Agora, o que acontece? Esse arquivo mesa, o Bind ele tem que saber que tem esse arquivo no sistema para ele configurar. Então você vai aqui, ó, no named.conf.local e aqui, ó, tá vendo? Esse IP aqui é o IP reverso, com o IP que tem que estar ao contrário, como já foi explicado. Aí você tem aqui uma relação, cada relação desta daqui é uma referência a um arquivo que está configurado o domínio, tá certo? Então você vai configurar um domínio só que é o Belinux, você vai configurar somente aqui, ó, tá? Aí você tem aqui uma relação, cada relação desta daqui é uma referência a um arquivo que está configurado o domínio, tá certo? Então você vai configurar um domínio só que é o Belinux, você vai configurar somente aqui, ó, tá? E aqui vai acrescentando os outros domínios. Então qual domínio que nós vamos acrescentar? Nós vamos acrescentar mais um domínio novo, então eu vou copiar esta linha aqui e eu vou colocar aqui, ó, mesa.net, tá? Aí vai abre chaves, type master, porque o servidor é master, e o file é onde está o arquivo é db.mesa. Perfeito? Então agora quando eu reiniciar o servidor de DNS, o servidor de DNS vai ler este arquivo aqui, tá certo? E nós temos também um arquivo chamado reverso. Por quê? Porque o servidor de DNS ele tem que também constar o número reverso, o IP reverso. Então ele tem uma configuração chamada zone, o número IP reverso, tá? Sem o finalzinho, ou seja, qual que é o IP? O IP da nossa máquina, nosso servidor. O IP do nosso servidor é 10.0.1050. Então o que ele pegou? Ele pegou exatamente o reverso aqui, ó, 10.0.10, tá? Se o número fosse assim, ó, 192.68
1.40, tá? Então você iria criar um diretório assim, ó, 1.168.192, tá vendo? Reverso ponto in traço addr ponto arpa, tá? Então ficaria esta configuração aqui, ó, tá? Perfeito? Só para entender. Esta configuração ela está apontando para um arquivo que nós vamos ver agora, tá? Agora há pouco, tá? Bom, então feita essa configuração, cada domínio tem o apontamento da configuração do respectivo diretório e domínio, tá? Então para o Belinux segue essa configuração, que é igual a essa configuração do info, que é igual a master, que é igual a mesa, e só vai mudando o nome e mudando o diretório, tá? Beleza. Então aqui, ó, nós vamos ter o db10, tá? Que é onde está aquela configuração reversa. Basta apenas um arquivo só. Eu não preciso fazer um arquivo para cada domínio. Então aqui está o modelo, é muito semelhante ao outro modelo, tá? Aqui está serial 1 e aqui você vai dizer exatamente essa configuração, tá? Você vai colocar in-ns server ponto e 50. Esse 50 é o número do computador, ó, tá vendo? É o número do computador. Você vai colocar 50-in-ptr server.belinux, tá? Então essa é a configuração que o DNS precisa para o IP reverso, tá bom? Ah, eu tenho sim um modelo para esse tipo de IP reverso aí, tá bom? Qual é o modelo que eu posso utilizar? Eu posso utilizar exatamente esse arquivo aqui, ó, db0. Eu vou colocar cp db.0 e db. No caso eu coloquei 10, tá? Se a rede for 192 eu posso colocar aqui 192. O nome desse arquivo ele segue um padrão, tá? Mas é importante lembrar que ele vai exatamente aqui, ó, no named.conf.local, tá bom? Então aqui vai a relação de cada arquivo com seu respectivo domínio nessa máquina. É uma máquina que responde a múltiplos domínios, tá bom? O diretório conf você não vai mexer em nada, ele vem assim original, você vai manter assim, tá? O diretório named.conf.options é o seguinte: quando você abrir ele a primeira vez, ele vai estar assim, ó, tá certo? Com esses comentários, e aqui o número vai estar assim, tá? Isso aqui é o seguinte: o servidor de DNS vai resolver o DNS na nossa máquina quando a gente necessitar navegar na internet, porque hoje ele é feito pelo arquivo chamado resolve.conf, conforme no vídeo anterior eu expliquei. Então, quando eu passo a usar um servidor DNS, eu não tenho mais necessidade de usar aquele arquivo resolve. Porém, o próprio servidor de DNS, você precisa informar para ele a quem que ele vai repassar para uma navegação no exterior, lá na internet. Então, ele é feito aqui, tá? Eu posso colocar, por exemplo, vários números. Eu posso colocar o número aqui do meu roteador, ponto e vírgula, e depois eu posso colocar um IP que eu uso para navegar na internet. No caso, eu estou usando o IP do Google, tá? Eu vou deixar como estava antes, que é só o IP do Google, tá bom? Então, assim, então o importante é que você tire aqui, ó, tire os comentários, tá? Perfeito.